Olá, pessoal, estamos aqui para a 13ª temporada do Forecast e dessa vez mais um episódio muito esperado, né, meninos? O nosso convidado é esperado, é um convidado ilustre. E antes da gente contar para vocês quem é, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores que estão conosco, acreditando nesse projeto, acreditando naquilo que a gente traz aqui como conteúdo. E vamos começando pelo um patrocinador muito especial que está aqui do meu lado, né? Mabel Sayeg, Estética e Bem-Estar, Soma Engenharia, Desafio Empreendedor, Evento Turismo, Grupo Chico. Quem mais, Renata? Doutora Bianca Calil, Soma Engenharia, Audio Center, Carlos Alberto Bragueta, assessor de investimento, Blue 3 Investimentos. Vamos lá? Vamos, e a Gladys é que está com o desafio de apresentar o nosso convidado. De peso. Uau, de peso, hein? Vamos lá, então. Bom, com 16 anos de experiência de vida pública, prêmios do Sebrae, medalha da Inconfidência, vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, esteve na presidência, né? Atua desde 2009 no Grupo Integração, que é uma afiliada da Rede Globo. É responsável por articulação institucional, comercial em mais de 250 municípios. Bom, o currículo é extenso, é maravilhoso e é com muito orgulho que a gente tem aqui uma pessoa tão ilustre, tão querida por toda a nossa cidade, que inclusive é um prefeito que foi eleito com 87% de aprovação. E a gente quer saber um pouquinho mais da sua pessoa. Antônio Leonardo, nosso eterno Toninho. Toninho Prefeito. Obrigada por ter aceito. Eu que agradeço essa oportunidade de participar do Forecast. Estou muito feliz. Tinha muito tempo que eu não tinha oportunidade de participar de um bate-papo como esse. E ainda mais com pessoas do quilate de vocês, isso me deixa ainda mais feliz. A gente, antes de estar aqui perante profissionais, vocês são pessoas de sucesso, a gente está entre amigos, por isso que a prosa flui mais fácil. Com certeza. Estou super à disposição para poder participar e dar o meu melhor, né, para que vocês possam continuar com o sucesso todo do Forecast. Obrigada. Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque quando a gente está na vida pública, eu falo que de 4 em 4 anos você tem que prestar um novo vestibular para ver se você foi aprovado ou não. Eu participei de uma eleição em 2000 como prefeito, em que algumas pessoas na cidade achavam que eu tinha perdido assim, o equilíbrio emocional, em função de que eu tinha saído praticamente sozinho contra forças e lideranças políticas de importância da cidade, as quais respeito muito. E quis o bom Deus que naquele momento a gente conseguisse, né, chegar à vitória, que foi em 2000. Eu tinha 37 anos de idade e estava com um grande desafio pela frente. Não apenas suceder o doutor Olavo Drummond, que tinha sido o prefeito que me antecedeu, mas também justificar, porque um jovem de 37 anos se dispôs a governar uma cidade importante como a nossa. E Deus conspirou muito a favor, a gente fez um trabalho de aglutinar a cidade, que eu acho que essa é uma obra invisível que o gestor público pode fazer. As pessoas falam, cita uma obra importante de natureza física que você fez. Aí você começa a citar, mas no íntimo a gente sabe que a construção maior é quando você consegue colocar a população no mesmo rumo, pelo menos a maioria, né, com o mesmo sentido, a mesma responsabilidade. Então, acho que esse foi o grande motivo para eu poder ser reeleito. Eu consegui aglutinar a cidade, a parar as diferenças de natureza pessoal, política, para todo mundo convergir no mesmo sentido. E foi em 2004, na reeleição, que a gente teve a felicidade de ter um percentual, se não me engano, o segundo maior de Minas Gerais, de 88% de votos na reeleição. O que, na realidade, foi uma tremenda responsabilidade. Porque eu falo que no segundo mandato, doutora Débora, você concorda com você mesmo. Né? O parâmetro já não é o prefeito que te antecedeu, é você. E assim continuou. Né? A gente conseguiu cumprir mais 4 anos de forma correta, dentro daquilo que a gente planejou, num diálogo permanente com a população. E eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu. Tive alguns precalços, porque é muito difícil você administrar uma cidade maior, que é uma casa maior, e você não ter preocupações exageradas, problemas às vezes que você não conseguiu resolver naquele tempo que você queria. Mas o saldo foi extremamente positivo e eu saí da prefeitura com a alma leve, né, cabeça erguida,
eu falo que gestor público, o homem público, que precisa mudar de passeio por conta do eleitor, né? Ele deixou alguma coisa para trás que não correspondeu. Verdade. Então, eu ando tranquilo na minha cidade até hoje e as pessoas ainda têm referências, né? Não a turma mais jovem, talvez os filhos de vocês, mas os pais, todo mundo tem uma referência positiva e isso me massageia muito a alma, eu fico feliz. Nosso eterno prefeito, exatamente. né? Eterno prefeito. Muito querido, Isso é um né, registro, por todos. né? Obrigado. A gente vai fazer referência do Toninho prefeito. Eterno. Eu né? tenho um caso muito interessante com o Dr. Olavo Drummond. Nós somos concorrentes em 96 e antes de definir quem seria candidato a prefeito de Araxá, coincidiu que interinamente eu estava como prefeito, porque eu era vice-prefeito na época do Dr. Jeová. Aí o Dr. Olavo Drummond, com uma figura enigmática, um dia esteve na prefeitura e falou assim, vou aproveitar que você está aqui, que você é muito amigo meu, meu sonho é sentar um pouquinho nessa cadeira aqui. Você não se importa? Porque eu já fui tudo, né? Já fui tudo. Mas não fui prefeito, deixa eu sentar aqui um pouquinho nessa cadeira. Aí eu falei, com o maior prazer, doutor Olavo, faz favor, eu sou uma figura ilustre, uma pessoa importante. Sentou, chamei o fotógrafo, tirei retrato, mandei colocar no porta-retrato, né? E mandei de presente para ele. Depois de 2 meses, ele resolveu ser candidato a prefeito. E adivinha quem que era o concorrente dele? Você. Eu, essa pessoa que vos falo. Perdi a eleição para ele. Né? Aí ele encontrava comigo e falava assim, o problema foi você ter deixado eu sentar na cadeira, essa coisa toda, tal. Aí ele virou e falou assim, Toninho, que a gente nunca foi adversário, a gente foi momentaneamente concorrente. Ele falou assim, isso, eu já era prefeito, você vai ser prefeito, mas você não vai ter os títulos todos que eu tive. Era muito vaidoso e assumia a vaidade dele publicamente. Eu conto isso ao Olavinho com as mãos de rir. Ó, já fui prefeito, já fui escritor, essa coisa toda, tal, ministro, né? E você vai ser só prefeito, Tony, pelo jeito, né? Me provocando o tempo todo, Renata. Eu falei, gente, que desafio, né? Um livro eu posso até escrever, ainda mais com o chat GPT hoje, né? Você navega. E um dia eu encontrei com o Olavinho e falei assim, Olavinho, pena que seu pai não está aí para ver, né? Já fui prefeito, ministro da Eucaristia. Tá valendo, tá? Tá valendo, né? E o livro eu ainda pretendo escrever. Então são coisas aí que aconteceram. Bom demais. Toninho, conta pra gente quais foram os maiores aprendizados, porque você passou nas 3 esferas do Executivo Municipal, né? Vereador, prefeito e vice-prefeito. Isso. Conta eu passei pelo Legislativo como vereador, eu tinha 23 anos, né? Quando eu fui eleito vereador, e depois fui vice-prefeito, e depois fui prefeito 2 vezes. São experiências distintas, né? Do ponto de vista das suas obrigações legais. O Poder Legislativo ele traz assim, uma cancha para você de relacionamento humano muito, muito grande. Eu falo que o vereador não tem o poder de realizar muito. Ele é um intermediário entre a demanda da cidade e o Poder Executivo. Mas foi um aprendizado muito bacana, como vice-prefeito da mesma forma. Mas assim, o cargo de prefeito numa cidade como Araxá é algo que às vezes você fica procurando palavras para poder definir e não as encontra, né? A primeira coisa é conhecer ser humano. Né? Eu me especializei em gente. Primeiro, que eu gostava de pessoas. E segundo, que eu fazia questão de conviver com pessoas. Né? O meu gabinete era 24 horas por dia aberto. Tinha pessoas que me esperavam na prefeitura até 1h30 da tarde. Eu não conseguia atender, ele ia para a porta da minha casa. Isso era trivial. Né? Eu atendia na porta da minha casa. Mas isso me fazia bem. Né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, doutora Débora, elas não têm muito o que pedir, reivindicar. Mas elas têm o que falar. Elas querem atenção. Quer atenção. Às vezes você faz uma grande obra, uma grande avenida, importante para uma região toda da cidade, mas o que está incomodando aquela pessoa é o poste, a iluminação que está queimada, é uma rede de esgoto que não está funcionando bem. Então, eu falo que a cidade ela é como se fosse um trabalho de acupuntura, que você vai pegando os pontinhos, né? E vai ali demarcando aquilo que você acha que é importante para aquela região, para aquele cidadão. Eu consegui fazer isso de certa forma. Eu tinha um mural na minha sala, como o forecast aqui, mas não nesse padrão de qualidade, né? Que eu tinha os alfinetes verdes, amarelos e vermelhos. E à medida que eu ia resolvendo as situações, eu ia colocando verdinho lá. Eu guardei isso comigo. Então, isso me traz uma satisfação, ter feito uma administração, principalmente para as pessoas que precisam de governo. Muitas pessoas não precisam. Aparece para votar de 4 em 4 anos, não acompanha. Mas aquele cidadão do dia a dia, o prefeito, se for muito atuante,
ele faz diferença na vida dessas pessoas. E, com certeza, a obra mais importante que eu fiz foi a obra humana. E um dos canais que eu tive para construir isso foi a educação. Eu me orgulho muito da educação que eu fiz, os prêmios que a Araxá recebeu como a melhor merenda escolar do país. Esse prêmio foi muito bacana. Introduzi tablets nas escolas, quando ainda se falava em começar a internet, essa coisa toda. Fiz uma parceria muito bacana com a Fundação Ayrton Senna, que me trouxe muito know-how em termos de educação, tive ótimos profissionais. Então, se você falar assim, aquela obra é bonita, bacana, resolveu o problema viário, ótimo. Mas o que você fez que mais te agradou? Foi essa transformação humana, porque eu sei que essas pessoas que receberam um ensino baixo de qualidade, né, eles tiveram melhores perspectivas para frente. Então, isso é o que mais me marca, foi o setor educacional. Já era um desejo seu, desde novinho, de adolescente, entrar nesse... Não, assim, eu sempre... Você falou vereador com 23 anos? Eu sempre acompanhei política... Desculpa, com 26. Eu sempre acompanhei política. Meu pai foi um período vereador em Araxá, suplente, ficou 3 anos. E ali eu comecei a acompanhar mais de perto. E eu trabalhava na extinta Arafest, que hoje é a Mosaic Fertilizantes, né? E foi na eleição de 85 do Araceli, contra o senhor Edgar Maneira. Araxá tinha anos que não tinha eleição direta para prefeito. E foi a eleição mais inflamada da cidade. Eu lembro né? disso. Igual está hoje a polarização política do país, aqui em Araxá ficou uma polarização jamais vista na história. E eu comecei nos comícios. Aí, como precisava de uma pessoa jovem para falar, e você não achava gente jovem para falar, eu falei assim, não, pede o Toninho para falar um pouquinho e tal. Eu subia no comício e falava, aquela coisa toda tal. Aí, deu o resultado da eleição, a Araceli ganhou na época. Eu estava na Arafest um dia, me tocou o telefone no finalzinho do ano, era o Araceli que tinha sido eleito. Ele falou, você participou da minha campanha, lá nos comícios, aquela coisa toda, seu pai está terminando na vereador, você não quer ter uma experiência na vida pública, tudo? Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, não, eu quero te convidar para ser chefe de gabinete. Aí que eu fiquei mais indeciso ainda, né? Chefe de gabinete de um prefeito igual a Araceli, com anos de experiência, eu com 23 anos. Então, comecei na prefeitura com 23 anos, como chefe de gabinete. E dali eu comecei a tomar gosto, né, pela vida pública e construir minha carreira aí com 16 anos de mandato. Foi dessa forma. Bacana. Olha. Então foi Aí o com Araceli, 26, história. e com 26 eu fui eleito vereador. o Araceli que Que me fala, convidou. peraí, vem cá, Que me convidou. você tem jeito pro negócio. Foi na época. O João Muito te puxou, bacana. então, na questão da oratória, né? DNA. É. O João é muito bom, sempre assim. gostou, né? Não que ele tenha pretensões, acredito que não. Mas o João, quando eu estava na prefeitura, eu entrei em 2001, ele estava novinho ainda, né? No segundo mandato, ele já ia para a prefeitura, com 6 anos, mais ou menos. Aí ficava sentado na minha sala com um caderninho na mão, Gladys. Aí a pessoa ia falar comigo e falava, como o senhor chama? Eu chamo José Alves. O que o senhor quer falar com meu pai? Arrumar a rua, tal. Ele anotava, eu tenho esse caderninho guardado de lembrança. Ele Que faz um legal. filtro dali, das Isso. conversas. Aí começou aquelas inaugurações, Elina, aquela coisa toda, então ele tomou muito gosto. Foi o que mais me acompanhou. Mas a que tem assim, mais DNA político na casa é a Vitória. Né? A Vitória é super bem mesmo? informada, faz questão de ter opinião política própria. Os outros, assim, não sei se pela situação Mas nacional está complicada, estão mais desligados. O mais velho, como que chama? Bernardo. O Bernardo. Bernardo. O Bernardo também é bem empreendedor. Mas bem o Bernardo atuante assim, mais na linha corporativa, né? Isso. O João tem facilidade de comunicação, Sim. de relacionamento, e a Vitória é mais Mais política. política. Ela tem uma leitura muito clara da situação de política do país, Bacana. internacional. Então, A assim, Vitória é mais tem que nova. puxar um É a pouquinho, caçula. é mais É a nova, caçula, né? É, que Eu estuda não em São lembro dela, Paulo. lembro dos meninos só. bacana. A Vitória faz medicina. faz medicina. Muito bacana. Vamos falar dos prêmios. Prefeito Empreendedor e Medalha de Inconfidência. São prêmios que te marcaram. Sim, é porque são prêmios, na realidade, não para a pessoa física, para o município, né? Quando a gente via que Araxá estava sendo reconhecido por determinadas ações, quer dizer, a gente se enchia de orgulho. Então, esses prêmios todos foram para a minha cidade, não fui um mero condutor nesse processo, e foram importantes. Esse do Sebrae é o prêmio mais importante do país, esse prefeito empreendedor, juntamente com o prefeito, um prefeito empreendedor JK, se não me lembro também. E essas medalhas são medalhas concedidas pelo governo do estado, né, para municípios de destaques. E Araxá praticamente recebeu todas elas durante esse período. Que legal, né? JK, Bacana. prefeito de destaque nacional. Bacana, né? Foi bacana. Quando
Quando você foi prefeito, foi em que ano, gente? 2001 até 2008. 2000 até 2008. Estou aqui pensando onde eu estava. Eu entrei com 37 e saí com 44. 37, Nossa, uma caminhada, né? Vamos lá. Acho que agora Agora nós vamos para a transição. A gente quer falar da vida pública também. Vai aí, Débora. Bom, Toninho, Privado. como que foi a sua transição desse setor político para a área corporativa e agora está inserido na questão da comunicação num grande grupo, né? E essa transição se deu de que forma? Em qual contexto? Foi natural? Foi buscada? Assim, foi natural, né? E eu entendi que quando eu deixei a prefeitura, ainda estava muito jovem, né? Eu precisava também adquirir uma experiência no mundo corporativo. Então, foi uma série de fatores que conjuminaram e eu recebi o convite em 2009 para assumir uma área de relacionamento corporativo do Grupo Integração. Eu falei assim, bom, pelo menos uns 4 anos aqui eu vou ficar, né, Renato? Até esperar a próxima eleição de prefeito. Que a gente fica pensando na próxima, né? Como o eleitor também fica pensando, né? Vai ser candidato aqui, isso é Sim. normal, faz parte da especulação. E diz que isso é vício, né? A política diz que é viciante. Demais, eu né? adoro, né? Ainda mais política com P maiúsculo, né? É. A gente está tendo dificuldade muita por aí, mas ainda tem boas pessoas no meio político. Aí fui para o mundo corporativo para dar um tempo, para me reinventar. Eu tinha feito economia, direito com a minha esposa, com a Rose. Falei, agora eu vou pegar um pouquinho do trato corporativo, né? E fui protelando a minha decisão de voltar para a política. E toda eleição que chegava para prefeito, não, o Toninho vai ser candidato. Eu falei, não, vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco. E você sempre tem o tempo jogando a seu favor, né? E nisso aí já são 17 anos, Nossa, né? Que eu não achei hora de bastante voltar. Me dei muito bem no mundo corporativo, me criou outras esferas de relacionamento. Mas muito do que eu realizo hoje no mundo corporativo, né, advém da minha construção de relacionamento público. Sem dúvida. Pessoas que às vezes eu convivo no mundo corporativo hoje, eu as fiquei conhecendo lá no mundo político. É. Né? Verdade. Então, acho que a Abre vida pública te portas, traz né? isso. Né? Eu acho que é um ativo que eu carreguei comigo, me foi extremamente e é útil até hoje. Então, foi dessa forma, foi muito natural, sem impacto. E, né? de certa forma, você permaneceu na questão da comunicação, né? Que eu adoro, Porque né? a política também é que eu comunicação, adoro, é eu levar adoro. para as pessoas, né? E a gente está num grupo muito, muito bacana, um grupo, a primeira afiliada Globo do Brasil, né? Completou 60 anos Eu agora. já trabalhei lá. Já? Já. Que legal. Muito tempo atrás. Muito. E hoje é a maior afiliada de Minas, diversificou muito seus negócios na área de rádio, na área do digital. Hoje nós temos um banco de talentos humanos de influencers, né, para poder atender empresas de acordo com nichos específicos. Tem uma hub voltado também para esses projetos na área tecnológica. Então, diversificou muito e eu fui acompanhando. Para mim, foi muito bom profissionalmente. Continua ligado a Divinópolis? Na realidade, é o seguinte, nós temos 5 geradoras. A Berlândia. geradora da região aqui é Araxá. E nós temos a estrutura em Divinópolis, porque o nosso sinal de Araxá vai até Pará de Minas. Sim. Como é uma região muito importante economicamente, nós temos essa estrutura lá, mas o sinal é gerado em Araxá. A geradora é aqui. Porque é para onde foi dada a concessão. Concessão. Né? No caso, Araxá, você conhece disso. E nós estamos em Tuiutaba, Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora. Uberaba, Uberlândia. São Tentando 5 lembrar, era mais ou menos isso. macro-regiões. Uhum. Ô, Toninho, como consultor, quais são os principais erros que, como você está na área corporativa e já esteve na área privada, acho que você vai poder falar para a gente. Quais foram os principais erros que governos e empresas ainda cometem ao tentarem inovar e, de repente, lançar novos negócios? Assim, vamos falar mais do mundo corporativo, que é onde eu vejo essa inovação mais latente, mais pulsante. Hoje você não tem opção. Ou você inova ou você desaparece. Ou você é digital ou você desaparece. Eu peguei essa fase de transição, né, me considero semi-digital ainda, porque a diferença dos filhos da gente é grande demais. Né? Já nascem com celular na mão, por exemplo. Então, a questão da inovação do setor privado, eu vejo ela avançar muito. É um caminho sem volta. Eu atuo muito ligado à área de vendas. E eu sinto tanto que as novas tecnologias e ferramentas da IA têm influenciado diretamente no trabalho daquelas pessoas que estão diretamente ligadas à questão das vendas, como também nas decisões dos empresários.
Hoje é muito fácil você consultar a respeito de tudo e numa velocidade muito grande. Nossa, Então, acredito que a inovação ela veio por mundo cooperativo para colaborar mesmo, né? A gente precisava virar essa chave. Eu falo que nesse meio do caminho nós tivemos, infelizmente, uma pandemia, né? Que acabou acelerando esse processo. verdade. Eu saía daqui, Renata, para atender um cliente em Juiz de Fora, Nossa. andava 1.400 quilômetros. Depois que veio a pandemia, obviamente, parei de fazer isso, né? Porque alguém chegou à conclusão que era só você ficar em frente à tela e conversar com a pessoa. Sim. Olha, nós precisamos de uma pandemia para poder ensinar algumas coisas básicas, né, Glácia? Então, eu vejo isso muito positivo, as empresas estão se preparando muito. Obviamente que há um temor por parte do colaborador, do empregado, até que ponto essa tecnologia vai substituir o meu trabalho. Eu falo que vai substituir de quem não conhecer a tecnologia. Quem conhecer e se especificar na tecnologia, ele vai ter mercado. Aquele que tiver muita resistência a essa evolução, automaticamente ele vai ficando alijado do processo. Isso acontece em qualquer empresa, na microempresa, na média empresa, na grande empresa. Você vê nichos específicos, pessoas mais resistentes às mudanças e aqueles que estão pegando mais rápido. Aí você vê a distância, né, que uns estão ficando dos outros. Então, assim, não existe uma forma pronta de conselho, mas se você quiser navegar e surfar nessa onda aí, né, a questão da evolução tecnológica, das ferramentas, né, são indispensáveis para a sobrevivência do negócio, eu diria. Eu acho que tem que ter, no mínimo, um conhecimento, saber com o que você está lidando. E não ter essa... Uma barreira, essas barreiras, né, que a gente tem internamente. Né? Eu tenho dia que eu tenho preguiça de rede social. Entendeu? Gente, Porque cansa, cansa. cansativo. É cansativo. Aí, nessa história toda de gerações e evolução tecnológica, tem um caso muito interessante. O Sebrae convidou eu e o João para participar do Reload, que é o evento mais importante que eles fazem. Não sei se você foi, Renata, nesse dia. Não fui não, mas eu vi vocês nas redes sociais. Aí o Sebrae falou assim, a gente está precisando de alguém que veio do analógico e alguém que já nasceu no digital. Eu falei, eu. Só eu. Analógico, porque o João me chamava de analógico, né? Há 7 anos atrás, eu estava indo com ele para Uberlândia, levava na faculdade, dentro do carro, do nada, não esqueço disso. Ele virou para mim e falou assim, pai, é a expressão que a gente usa aqui em Minas, né? Você tá na água, hein? Tá na... Você tá enrolado. Eu falei, o que foi, João? Ele falou, a televisão vai acabar. 17 anos. O João Gabriel não fala um negócio desse. Eu, vivendo profissionalmente da televisão, defendendo a televisão, e uma pessoa que eu estava dando carona, fazendo favor, me fazer uma provocação dessa dentro do carro. Mas ao mesmo tempo foi uma provocação, mas foi uma preocupação. Não, mas eu não tive resposta para ele na hora, você acredita? Por mais que eu estudava, eu não tive resposta. Não, estou falando em 2017, tem muito pouco tempo. Muito pouco né? tempo. Nossa. Aí o tempo passou, veio a oportunidade do Reload, e antes do Reload, a televisão resolveu fazer um programa de bicho, que chama É o Bicho. E convidaram o João, por serem produtor de conteúdo digital, para fazer o programa na televisão. Eu falei, gente, a minha chance é agora. Ou eu pego essa chance e respondo para ele uma pergunta 7 anos atrás, né? Ou eu vou ficar enrolado, sem resposta. Eu falei, João, o que você me fala da televisão convidar um produtor de conteúdo digital para fazer um programa? Ele falou, pai, estou feliz demais. Estou feliz, eu sempre vi um apresentador. Eu falei, então minha resposta para você está dada? Está dada. Aí surgiu uma segunda situação. Começou esse assunto de inteligência artificial muito forte, né? IA. Ele falou, pai, pode preparar porque a IA vai engolir o senhor. Só provocação, né? Mas isso para mim é importante. Me tira da zona de conforto. Primeira coisa, me tira da zona de conforto. Eu falei, nossa, vem o João Gabriel. Eu lembrei dos 7 anos atrás. Isso foi recente, foi ano passado. Passou uma semana, Renata, ele virou para mim e falou assim, ô pai, quebra um galho para mim. Estou precisando de um contato em Belo Horizonte, numa empresa tal. O senhor conhece alguém lá? Eu falei, eu conheço. Ele falou, não, quebra o galho para mim, pai. Faz isso por mim. Eu falei, não posso, cara. Você vai pedir o ChatGPT para fazer para você. Bom, foi a segunda resposta, né? Daí surgiu a ideia de participar do Reload, né? Que foi uma prosa entre o analógico e o digital, né? Deve ter sido divertido. Foi muito bacana, foi muito bacana. Ele contando a ida dele para a TV e o meu ingresso no digital, porque eu tinha um nativo digital que me amolava, né, no bom sentido, toda hora, com provocações desse tipo.
Que legal, Bacana, né? muito bom. Mas fica Muito bom. claro que essas relações interpessoais, elas são importantes e elas não vão ser deixadas de lado, mesmo com essas inovações Sim. tecnológicas. Doutora né? Débora, eu falo isso. Eu falo que a inteligência artificial, como outras que vão surgir daqui a um ano, talvez a gente esteja falando em novas ferramentas. Isso é normal. Eu falo que a minha idade, por exemplo, eu estou com 61 anos. Eu tenho que ir, pelo menos enquanto eu estiver no mundo corporativo, Gladys, onde é que a IA não me pega. Entendeu? Eu estou olhando ela aqui Isso do é meu lado. necessário, Aí né? fala assim, eu tenho um cliente que está ausente, eu faço isso. Tem um cliente que está ausente da TV. Eu preciso estudar esse cliente. Ela me responde estratégias para poder lidar com esse cliente. Maravilha. Ela me complementando. Isso, né, com sim. informações, ela me Isso, complementando. mas é assim que tem que Já ser não vai mesmo. lá, né? Mas o olho no olho, É, igual eu vai tô lá. fazendo aqui agora, ela não me É. pega. Ela não vai me substituir. Ah, mas a o mim também não. sucesso, Não o vai. sucesso das empresas são Também- pessoas. também não tem O como. atendimento que você dá para o seu cliente, por exemplo, na loja, não tem a IA como. não tem como. Não, não. É insubstituível. E outro ponto, eu acho que a gente vai chegar num estado tão grande dessa evolução que as pessoas passam num processo, isso é histórico, de Retrocesso, regressão. né? Com certeza. É cíclico. É cíclico, É. exatamente. Que vão sentir falta, já está Dos acontecendo isso. contatos. Dos contatos. Né? Então, assim, eu estou surfando do lado, né, pegando o que eu posso Tá pegar. observando. E vendo onde é que ela não vai me pegar. Eu acho que assim, a vida é isso. Né? A minha geração, pelo menos, se puder dar um conselho, tem que ser isso. Não deixe os seus salamentos viajar 200 quilômetros para atender um cliente, converse com ele, em que peça ter toda a tecnologia, porque isso faz toda a diferença. Fidelize, né? Faz toda a diferença. Ô, Toninho, eu sou reprogramadora mental. E eu tenho, eu atendo clientes e é individual, como se fosse uma terapia. Às vezes eu tô lá atendendo alguém e a pessoa tá me contando a história, eu fico pensando nisso. Eu falo, mas eles não... Esse IA, mas nunca ia fazer o que eu faço aqui. Mas não ia. E eu fico, né? Porque eu me cobro isso. Eu me cobro essa evolução e, ao mesmo tempo, me preocupo nesse sentido, né? Até onde eles vão a ponto de tirar uma sensibilidade que a gente tem que ter e valorizar na gente, que não, cara, eles não vão chegar ali. E às vezes na minha pós-graduação se discute muito hoje isso, né? Nas pós de neurociência, discute muito até onde vai a tecnologia, até onde vai chegar na medicina, até onde vai essa informação vai chegar nos neurônios. Eu falei, não, mas tem alguns neurônios que vão me ajudar, cara, eles não vão entrar nisso. Porque Eu acho que não chega na questão da essência humana. Isso vem em nós, né, seres humanos. Ela não vai alcançar. Às vezes alguém pode falar, esse cara está falando uma loucura aí. Mas é opinião pessoal, eu acredito nisso, nessa crença. Eu também. Algumas coisas ela não me pega. Não chega lá, eu E também eu quero usá-la para complementar favor. a meu favor. Sim. Essa é a visão. Como todo bom mineiro, a gente fica olhando, observando, desconfiado. O João me né? falou esses dias, falou, pai, está acontecendo uma coisa interessante nos Estados Unidos, já está chegando no Brasil. Muitas pessoas mantêm a rede, mas não publicam mais nada. Só querem saber notícia e não publicam mais nada. Ele me contou isso. E tem amigos meus que já estão fazendo isso. Acompanha a vida de todo mundo. Né? A Mas não revista coloca Caras, nada. porém, Revista Sim, Cara. não reserva. publica nada. Isso já é um sinal de exaurimento, Sim. gente. É. Eu não sou Completamente. especialista nessa área, não. Você me Completamente. desculpa, mas eu acho que é uma questão de exaurimento. Completamente. A gente tem falado isso já, né? A gente tem falado, porque isso cansa. Isso cansa. Eu acho que às vezes a gente se perde. E aí, se a gente entrar em outras áreas disso aí, vai haver as comparações. Questão de privacidade. Sim. Como é Fake que é news. a ilha, Renata, que você comentou hoje? A ilha que... É porque eu sou muito ligada ao tempo, né? Assim, eu sou a menina do tempo. Que horas são? Que horas são? Aí eu comentei com a Gladys que tem um lugar na Noruega, eu não sei dizer qual cidade, que ela não é presa ao relógio. Então, ela tem até um nome, tem um espelho, Cidade do Espelho. E eu achei sensacional. Eu falei, gente, eu preciso ir para lá. Preciso ficar assim, desligar completamente fazer um detox do... do tempo, do digital. Do Exatamente. celular. Eu fiquei 35 dias sem entrar na rede social. Foi uma experiência. Fiz um detox lá. Fiz. Foi bom para No você? começo, sentia falta. Depois, me senti um peixe fora d'água, né? Porque todo mundo chega até você É um vício falando tecnológico, né? do que está acontecendo. E depois eu me senti esplêndida. Aí você voltou Uma na paz. mesma intensidade? Não voltei, não Isso quero é bom voltar. também. Pois é, é um objetivo. trabalho Isso de é bom. reeducação. né? Isso é bom. De Até porque reeducação. quando passa dessa fase,
você percebe exatamente o quanto você é resistente àquilo, que você precisa de ouvir ou não. Então, você volta muito faz bem, né? policiando, né? Porque Não, e é o tudo tempo- no E o automático. tempo que a gente perde em olhar conteúdo que não vai agregar nada. Não. É o que né? mais tem, né? É o que Eu mais considero eu que acho que a gente- 80% Isso. não tem nada a ver com a gente. É. Né? Exatamente. E o estrago que isso está fazendo Isso. nas famílias, né? As Isso crianças, é outro as assunto famílias, para é. 3 dias de discussão, né? É. Eu acho que isso aí também é um contrapeso, um freio, ao contrário, É né, de que preocupante. algumas coisas vão acontecer de modo que a gente possa reviver um pouco esse ciclo do relacionamento humano, olho no olho. Sexta-feira, por exemplo, eu tenho um hábito, como todo virginiano tem muitos hábitos. Sexta-feira eu pego lá na minha agenda, vamos supor, 20 pessoas, que eu não falo há muito tempo. Eu não mando WhatsApp, Você liga. eu ligo. Que legal. Né? Bacana. A pessoa fica surpresa. Você está me ligando? Aconteceu alguma Não, coisa. estou fazendo a coisa mais estranha do mundo, né? Não, estou te ligando, quer saber como é que você está tal. Gente, isso faz bem demais. É. Entendeu? Porque é um processo gradual de dependência. Sim. Né? Então, eu que já não sou muito ligado, estou fazendo isso. Imagina as pessoas que ficam 24 horas por dia ligado, né? Que situação que elas estão mentalmente, psicologicamente. O Eu dia que busco nós fazer gravamos isso com o João nos- aqui, eu lembrei de um comentário que eu fiz com ele. A gente, na minha área de estudos, a gente fala que para você criar uma outra realidade, uma das coisas mais importantes é a alegria. Você tem que estar até diante de situações difíceis, sentindo alegria. E muitas vezes, num momento difícil, você não consegue sentir alegria, nem ser grato e nem nada disso. Pelo contrário, você está ali na preocupação e na dor. Mas cria uma oportunidade para sentir alegria, para você mudar essa realidade. E aí eu brinquei com o João, falei, João, aí quando os meus clientes ou eu, a gente precisa de criar essa realidade, eu lembro que na época da pandemia tinha um professor meu que falava assim, coloca um narizinho de palhaço, vai para frente do espelho, fica rindo, porque pouco tempo depois o seu inconsciente entende aquilo ali com uma alegria, o mundo pode estar caindo, mas põe um palhacinho ali e vai rir. Falei, João, é você. Falei pro João, basta entrar no seu Instagram, dele, né? que ali Não, a muito gente legal. ri. Então, o meu, por exemplo, normalmente já é um Instagram que eu passo sempre informações difíceis, né? Doloridas, ansiedade, rejeição e tal. E aí, às vezes, eu me cuido disso, falando, olha, quem me assiste aqui vai falar, nossa, a Florença está sempre postando coisas que são o lado difícil da coisa. E eu busco por isso. Eu falei, eu preciso de buscar alegria em algum lugar. E eu vou no do João, para rir dele. Ô, Florença, assim, eu acho que a gente não pode deixar o nosso cérebro, que é a máquina mais incrível, né, que Deus criou, com certas partes adormecidas, né, ou tomadas só por negativismo, coisas ruins. Então, mesmo que momentaneamente você não viva a alegria, você tem que saber que tem uma parte lá do seu Tem que cérebro, estar ali, né, que está pronta, pronta para isso. né, para te dar esse sentimento, pra isso, essa basta reação. ter o gatilho. Concordo muito com o que você falou. Tem que ter o Tem gatilho. que ter o gatilho. Né? Você tem isso que ter, você tem que encontrar, porque se você fica nessa loucura das redes sociais com tudo isso, quando você olha para uma rede social, principalmente o lado comparativo, e aí vai chegar na repercussão que isso traz nas casas, nas famílias, o que você está buscando ali? Você não está encontrando alegria ali, você está encontrando comparação, você está encontrando dor, enfim, tem tanta coisa. E a gente mesmo que tem que se policiar, né? Então, às vezes, eu A mesma... escolha é nossa, né? A escolha é nossa. A Vitória, minha filha, ela tem assim uma sensibilidade exagerada com questão humana. Questão humana. Por exemplo, você falar assim, Vitória, você quer ter uma clínica ou você quer ser médica do SUS? Médico do SUS, pai. Quero ajudar quem precisa. É o modelo mental dela hoje. Ponto. Então, ela tem essa sensibilidade muito aflorada com questão humana. Ela escreveu o livro dela há um ano atrás e ela me deu um livro para ler, né? Só tinha assunto voltado para a mulher, né? E ela foi pegar a minha opinião, eu respeito. Foi, Vitória, estou muito lisonjeado, muito feliz, emocionado de saber que você escreveu um livro, tudo, mas eu não entendi quase nada. Não é para mim. Eu falei, lógico que não é para o senhor, meu público é 99% feminino, pai, mas eu queria sua opinião. Bom, e eu ficava vendo os feedbacks que ela tinha no Instagram a respeito das pessoas que leram o livro, né? Tudo muito nessa linha, assim, de ter alguém para conversar, de dar uma atenção, de concordar, de discordar. Esse é o mundo da rede. Mas eu fiquei muito impressionado com isso. E ela começou a fazer um trabalho agora na paróquia, perto de onde ela mora, lá em São Paulo, Gladys, que é ali na Alameda Lorena. E no instantinho ela enturmou aquela coisa toda e começou a ter assim, uma postura em relação ao que ela estava ouvindo,
né? Nos sermões, na participação dela na igreja, tudo, e trazendo em parte isso para o Instagram. Eu fiquei mais impressionado ainda. Falei, Vitória, se você for usar para o bem, você tem uma baita ferramenta na mão. É verdade. Porque o tanto de pessoas que estão te perguntando, às vezes estão desiludidas, sem os gatilhos da alegria, né, para poder colaborar. Então, assim, isso é muito interessante que você falou. Né? Cada pessoa pega um nicho e começa a trabalhar aquilo. Imagina se fosse só construção do bem. Só construção. Ninguém Nossa, segurava. isso é maravilhoso. Ninguém segurava. Né? É verdade. Por isso tem que ter filtro. É isso mesmo. Ali é Nossa Senhora Da Assunção. da Assunção. onde Alameda eu- Lorena. É onde eu assisto missa também. Quando É eu- mesmo, Já Tá fui lá atrás da bastante. casa da minha irmã. Ah, tá. A gente sempre lá quando vai em São Paulo. Eu e a eu Rosa vamos lá. adoro. É o padre Juarez. Juarez. Já ele fui é um ali padre. também. Padre Lúcio. Sou doida com o padre Juarez. É um mineiro rasgado. Ele é de Bom Lavras. demais. Mas aquele pedacinho ali é gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Onde que a gente parou? Tony, aqui, tá na minha. Renata. Falando de futuro e legado, você já comentou na sua vida pública a sua satisfação, né, com pessoas. E o que te marcou na sua trajetória como ser humano? É uma pergunta difícil, né? Porque eu sou muito de carregar marcas. Quando você gosta de conviver com pessoas, então você começa a viver experiências quase que minuto a minuto, dia a dia. Então trago marcas assim inesgotáveis, né? Do que eu aprendi, do que eu vi, do que eu pude ajudar, do que eu não pude ajudar. Talvez assim essa sensação de que a gente tem ampla capacidade, ampla competência de fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente recolhe para a nossa zona de conforto, recolhe para o nosso mundo, para o nosso nicho, para o nosso núcleo, né? Quando as situações estão ao seu redor, assim, com um estender de mão, com um sorriso, com um abraço, você fazer toda a diferença. Então, isso para mim é algo que eu aprendi na vida e eu carrego isso como legado. Entendeu? Isso me faz bem. Me faz bem. Então, essa proximidade com as pessoas é um oxigênio para mim. E você tem uma veia empreendedora, né? Porque um oxigênio pra minha a questão de solucionar os problemas, né? Eu acho que todo mundo... Eu falo que hoje, quando você vai contratar alguém, talvez o currículo seja o menos importante, a faculdade, né? Sim. Nós Hoje... estamos querendo, você empresários, solucionadores de situações. Independente se é engenheiro, administrador, porque tá difícil. E são habilidades e competências que a gente não aprende na escola, na faculdade, nada disso. Primeiro você tem que ter vontade, né? Vontade. E a pessoa não nasce líder. Isso é fruto de treinamento. Eu acredito muito na questão do treinamento. Eu tenho casos na empresa construção, de pessoas... né? Você constrói. Pessoas que você nunca criava uma expectativa positiva a elas. A partir do momento que você foi dando treinamentos, oportunidades, quer dizer, viraram líderes. Hoje tem liderados, comandam liderados. Né? E tem outras que não vão mudar nunca. Você pode dar todas as oportunidades. Eu conto um caso, um treinamento que eu fui participar, e nós criamos uns 6 grupos de discussão mesmo, a imersão sobre valor, missão, aquela coisa toda. E tinha uma pessoa despontando em todas as respostas. Aquela pessoa que você passava no corredor falava bom dia, às vezes nem lembrava o nome, mas ele se destacou nas reuniões que a gente fazia. E no coffee break, final do dia, eu fui conversar com ele. Ele falou assim, olha, fiquei muito impressionado com as suas respostas, sua postura, sua contribuição, queria te parabenizar tudo. Eu acho que você tem amplas possibilidades de crescer na empresa, né? Na empresa que você trabalha, não é na TV, mas era outra empresa. Então, eu acho que você deveria ficar atento. Ele virou para mim e falou, Toninho, quem te disse que eu quero isso? Ele me desarmou. Né? Eu quero continuar do jeitinho que eu estou. 6 horas eu vou embora, não quero obrigações além do que elas têm. Né? Você tem também esse perfil. Né? Que a pessoa está na zona de conforto, faz bem aquele serviço dela ali, mas não quer nada além. Não quer nada além. Como tem outros que você tem que incentivar, desenvolver, fomentar o potencial deles, que são as famosas habilidades e competências, né? Que estão na mesa, a gente precisa poder trabalhá-las o tempo todo. É o papel do líder, né? O papel do líder. Eu sempre acredito assim, eu já sou líder de uma equipe e fui há muitos anos, né? Às vezes a pessoa tem a oportunidade de trabalhar numa área comercial, enfim, em alguma área da vida, e aquele líder não conseguiu fazer essa pessoa enxergar a quantidade de skills, né, de habilidades que ela tem. Então, nunca se dê por
nunca acredite que você já esgotou a sua fonte de talento, porque basta você mudar de lugar, que ali você vai encontrar talentos dentro de você que você nunca imaginava que você era capaz de ter. E também se você tiver a sorte de ter pessoas do seu lado que vão te impulsionar para isso, né? Então, eu acredito, sim, que a gente tem muito mais talentos do que a gente imagina. Aí volta naquele que você falou da pandemia. A própria pandemia exigiu isso da gente. Né? Do dia para noite. Do dia para noite. Da noite né? pro dia ali. Não só. Mudança de comportamento mesmo. E uma forma de ver o mundo de forma diferente. Então, embora tenha sido muito pesado para um lado, foi leve para outros, eu acho. Né? E eu acho que as pessoas têm muito. Você, como estudiosa da área, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que nós saímos melhores enquanto seres humanos ou piores da pandemia? Piores. Enquanto ser humano, piores. Mas eu vou justificar onde eu respondo isso. É piores porque eu acho que aumentou muito a ansiedade, o nível de ansiedade e depressão. Então, isso é um fator extremamente relevante para dizer pior, porque se você está nesse quadro de ansiedade e depressão, você está doente. E aí você não só adoece, mas adoece onde você trabalha, as pessoas em volta. Então, isso é sério hoje. Eu acho que já se falava isso no final da pandemia, né? Que a gente não tinha noção das consequências. 10 anos depois, a gente ainda iria ver as consequências da pandemia. Então, a gente está no meio disso, nesse sentido, piores. Acredito que o mundo, a humanidade... melhorou em alguns aspectos para olhar para a humanidade, mas ainda acho que foi pouco, foi um susto, que fez muita gente olhar. Mas ainda acho que é pouco. Então, assim, na minha visão, ainda foi piores. Não sei se é porque eu fico nessa área, então é isso que eu vejo. Eu não sou da sua área, não atuo, mas eu procuro ler muito a respeito de comportamento humano. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um grande empresário, ele dizia o seguinte: eu nasci vendedor, eu gosto de vender, meus olhos brilham quando eu tenho a oportunidade de vender. Mas hoje eu dedico 30% do meu tempo para cuidar de pessoas. Eu pego todo o meu time, se 60% está dando resultado, ótimo. Tem bonificação, estão crescendo junto com a empresa. Se 40% não estão dando o sucesso, o resultado esperado, ali está o meu gargalo. Aí eu me dedico parte do dia para tratar dessas pessoas. Quer dizer, são percentuais muito altos. Relevantes. Né? Relevantes. Muito. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sempre carrego comigo, né, uma tendência a acreditar, não é certeza porque eu não sou da área, de que nós pioramos como seres humanos. Eu falo que nós estamos mais impacientes, Eu acredito. mais incrédulos, mais individualistas, tudo com I. Né? Eu tenho essa sensação. Os ambientes de trabalho passaram por um processo, né, de home office, híbrido, presencial. Muitas pessoas não estavam preparadas para isso. Nós tivemos ambientes tóxicos de trabalho, lideranças tóxicas. Né? Então, eu acho assim, nós não terminamos esse processo. Engana-se. Né? Nós estamos no meio do olho do furacão. Porque você pega o tanto de licença. Verdade. Né? Pessoas que você está lidando ali no dia a dia, você está vendo que a pessoa está com um problema. Hoje tem um fenômeno que é a demissão silenciosa. O cara já se autodemitiu da sua empresa, o pessoal não te avisou. É verdade. E fica ali mais um bom Ele já não tempo. produz, está recolhido, não faz mais relações sociais. Né? A capacidade produtiva diminuiu, as competências adormeceram. Então, a demissão silenciosa está acontecendo. Como a autodemissão, que, né, esparramou para o mundo inteiro. Hoje você pega a geração mais nova... eu ia te perguntar isso. Não é esse compromisso, né, Renata? Qual que é o seu, sua opinião? A gente fala muito sobre isso. Eu tenho todo o perfil de colaboradores na empresa onde eu atuo. A gente nota, assim, a geração mais nova descomprometida na questão de eu preciso continuar trabalhando aqui, isso aqui para mim é minha salvação, isso aqui nada disso. Né? Você pode dar 2, 3 treinamentos, o dia te avisa, assim, estou indo embora, vou fazer um ano sabático, estou indo para outra empresa. O ano sabático virou moda. Descomprometido. Então, a gente fala sobre isso, né? As meninas falam muito para os filhos. Isso criou situações complicadas para as empresas, viu? Para o mundo corporativo. É você saber lidar com isso. Por isso que a gestão de pessoas ganhou uma importância como Muito nunca. grande. Talvez seja a área mais importante hoje da empresa. Né? O comercial e a área de gestão de pessoas. Eu, particularmente, acho que a saúde mental é um problema seríssimo hoje, mesmo. Tanto é que está se falando sobre isso, entrando, né, com essas novas políticas aí da saúde mental dentro das empresas, porque isso tem que ser olhado,
né? Tem que ser olhado. Lá na pandemia, teve uma vez que eu estava assistindo a aula de uma pessoa, que eu já esqueci o nome dele, Eduardo Camelo, acho que ele é especialista em RH, tal. Naquele primeiro ano, ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele falou assim, apenas de 17% a 22% das pessoas nasceram resilientes. O resto é construído. E eu fiquei com isso na cabeça, porque se eu faço parte do grupo que não nasci resiliente, então quais são as chances que o mundo, que as pessoas, que as empresas que nós estamos hoje nos dá a capacidade de viver isso? Então nós estamos vivendo um mundo hoje onde nós temos que ser resilientes a tudo. Né? Tudo, as redes sociais, a alimentação, né? A tudo que está acontecendo. E o quanto os filhos estão preparados para isso, o quanto essas gerações estão vindo aí, estão preparados para isso. E a gente fala muito, Esse né? é um dilema, né? Que a gente está vivendo com os filhos da gente. Também. O perfil dos filhos que nós temos hoje são perfis, por exemplo, que eu não imaginava. Eu vou falar pelos meus. Acho eles menos consumistas, em relação àquele afã de querer ter as coisas. Verdade. Meu filho Bernardo, 31 anos, ele vendeu o carro dele. Eu falei, graças a Deus, agora vai comprar um carrinho novo, que tá mandando um Fiesta 2012. A gente quer que o filho progride tudo. Eu falei, Bernardo, pega esse dinheiro seu que você vendeu Fiesta aí agora, dá entrada num carro novo. Eu falei, o que é isso, pai? Pagar IPVA, imposto, seguro. Se o pessoal pega seu carro, pega o carro da minha mãe, eu vou de carona compartilhada para Ribeirão, que ele adora Ribeirão. Olha para você ver. Eu, quando fiz 18 anos, dia 30 de agosto, dia 31, eu estava tirando carteira de motorista. Né? Aí trabalhei para comprar o primeiro carro. Então, assim, são comportamentos bem diferentes. O Bernardo formou em engenharia de Minas, atua na área comercial, atua lá na UOL, já tem 7 anos, está feliz da vida. E eu imaginando ele trabalhando na mina de capacete, fazendo projeto. Então, assim, eu tenho muita esperança que essa versatilidade da geração dos nossos filhos possa mudar esse status quo. Tenho muita esperança. Né? Em que pese todas as dificuldades que a gente está reflexo de pandemia, né? Conjuntura governamental, econômica do país, do mundo. O mundo está passando por um processo de ebulição. Né? Eu tenho muita esperança neles, porque algo que as pessoas precisam ter é versatilidade. É verdade. Né? É a adaptação. Você tem que saber se adaptar naquele momento, àquela circunstância. Em parte, você pode nascer com isso, mas treinamento, oportunidade, tudo que você falou, né? Desenvolvimento de habilidades, competências. Eu acredito muito que esse pessoal vai virar o jogo, porque são muito mais informados que a gente. Tem uma outra linha de estudos que eu leio bastante, que fala que sim, que a gente tem uma geração vindo, que está vindo para mudar o mundo nesse sentido. Mas também acho que isso tem muito a ver com a criação na família, né? Com as educações que são dadas, as oportunidades que essas crianças, esses adolescentes têm, enfim. Eu sei que tem um desafio grande aí. É grande. A gente fala pelo nicho que a gente está vivendo, que é muito pequenininho, é a unidade familiar que a gente está falando. Mas a gente tenta acreditar, né, que a maioria ainda é boa. É verdade. Né? Só que a maioria ela é mais silenciosa. Ela sofre mais os impactos dos problemas, né, do que a minoria barulhenta. Então, eu acredito muito que eles vão virar o jogo. Eu queria viver para assistir essa virada. Porque, assim, é uma frustração, depois de 60 anos, entregar para os meus filhos um país pior do que eu peguei dos meus pais. É uma frustração. A gente tem que acreditar, né? Eu acredito muito. Não dá para perder. E aí, gente? Acho que você, Flor. É uma pergunta, acho que toda araxaense quer saber. Eu nem sei se eu respondi o que você perguntou. Agora eu fiquei na dúvida. Tem vontade de voltar para a vida pública ou sente que ainda é cobrado ou pedido, assim, no dia a dia, na rua, por onde você passa, as pessoas ainda falam isso? Felizmente, falam. Por que eu estou dizendo isso? Zero de vaidade. Mas é muito bom, depois de 16 anos, você encontrar com as pessoas, elas ter uma memória positiva a respeito do que você fez, que você construiu juntamente com elas. Isso é um bálsamo, né, para a alma do gestor público. Mas transformar isso numa possibilidade é um longo caminho, porque as realidades hoje são completamente diferentes de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Eu analiso isso muito. O contexto que eu fui e o contexto atual. O que eu era capaz de fazer naquele contexto, o que eu seria capaz de fazer agora. Então, eu uso métricas, né, a respeito dessas possibilidades, porque eu falo que eu estou numa faixa etária, e eu brinquei esses dias lá em casa, estou numa faixa etária que a minha chance de errar é menor.
Porque às vezes não dá tempo de corrigir, concorda? O João ficou me olhando assim, o que é isso, pai? Eu falei, é verdade, olha. Remédio tem prazo de validade. Então, eu com a minha idade, em que peço, felizmente está bem, eu tenho que medir água com fubá. Né? Por quê? Você tem que ter métricas. Você entra numa prefeitura, por exemplo, daqui a 3 anos, a chance de você ficar 8 anos é muito grande. Se você fizer um trabalho bom, você vai ser reeleito, concorda? Sim. 8 anos. Então, estou contando 3, que falta para chegar na eleição, e mais 8, Mais se porventura 8. eu ficar 11 anos. Né? Eu preciso curtir minha vida um pouco com a minha mulher também, né? Porque eu estou doido para ela já aposentar para poder a gente curtir a vida um pouco. Então, a gente tem esses conflitos internos naturais para tomar uma decisão dessa importância toda. Né? Mas fico feliz demais com a reciprocidade das pessoas, né, que tem isso na memória, tem uma história construída juntos. Né? Fico muito feliz, sou muito grato. Gente, impressionante como é que o João parece com ele, né? Parece muito. Não é? Sim, a mesma coisa eu tô vendo o João na minha frente aqui no dia que nós gravamos. Eu não sei se é porque eu fiquei de frente, porque você também não ficou. Eu né? fiquei de frente. Nossa, ele tem umas coisas muito legais. Toninho, que conselho que você daria para jovens que pretendem se ingressar nesse cenário político, mas estão completamente descrentes de tudo que estão vivenciando, descrença com relação às instituições, até em relação às próprias pessoas que têm ocupado os cargos importantes? Que conselho seria esse? Olha, eu acho que esse conselho aí é difícil de ser dado. Não, o conselho é fácil de ser dado, mas de ser seguido é difícil. Em parte você já respondeu. Há uma descrença generalizada em relação ao assunto político. Eu vejo isso dentro da minha casa. Alguns gostam, outros não passam nem perto. E a gente foi criado também num ambiente político. Mas eu fico preocupado porque esses gargalos, essa carência de novas lideranças é que tem levado o mundo à situação atual que nós estamos vivendo, de polarização. Verdade. Eu acho que um país continental como o nosso, e eu vou falar aqui sem querer ofender lado A ou B, é muito pobre politicamente. Nosso debate político nacional é muito pobre. Né? Tem anos que a gente está ouvindo falar sobre os mesmos problemas, os mesmos discursos. Uma polarização que só nos tem levado para o buraco. A expressão é essa. Então, o que eu penso? É que pessoas, que não sejam somente jovens, lideranças novas, possam ocupar um espaço, né, que teria minha confiança. Eu estou doido para ter nesse país uma terceira via. Né? Eu não aguento mais assunto A, B, B, C, não aguento mais. Isso aí é bom só para eles. A discussão Pra nós, coletiva não existe. Não, para nós é só prejuízo. É só prejuízo, Ninguém é só interesse. É só interesse localizado, Renata. Entendeu? O que é bom para minha família, o que é bom para minha família. E a gente envolvido nisso, né, que começou alguns anos atrás, não é de agora, de dividir o país em quem gosta e quem não gosta. Isso é muito ruim para nós, eu fico triste. Então, torço para que surjam lideranças, um deputado que possa se ascender politicamente, um governador que possa trazer algo novo. Eu tenho essa esperança, né? Teria o meu voto. Essa situação que está aí hoje, ela é extremamente prejudicial para nós. E, por outro lado, é um fenômeno mundial. Você pegar o mundo todo, ele está totalmente dividido. Né? Governos totalitários de esquerda, de direita. É um fenômeno que o mundo está passando. E como a América do Sul gosta de copiar tudo, né? A gente embarcou nessa. E estamos aí nessa situação, né? Preocupante, que envolve, inclusive, o judiciário. Com certeza. Né? Que envolve. A gente Você não sabe sabe hoje que quem manda no país. eu particularmente, eu sei, né? Mas, assim, as pessoas não têm essa leitura. Não. Eu sou filha do doutor Elias, dentista. Sim. E o pouco que eu convivi com meu pai, porque eu saí de casa muito nova e voltei agora, eu saí de casa com 14 anos, eu acho. Naquela época, eu ouvia o meu pai sentado de frente da televisão reclamando. Fazendo as analogias, as leituras dele, né? E eu lembro que ninguém lá de casa dava muito papo, porque ninguém lá em casa foi muito de política. Meu pai sempre foi muito atento, né? Nunca fez nada, mas sempre foi muito atento. E aí você foi falando agora, eu fui lembrando dos meus 14 anos e ouvindo. Então, realmente, acho que a gente evoluiu muito pouco, né? Evoluiu, nós estamos paupérrimos politicamente. O debate uma ruim, pena, né? Porque é um país cansativo. tão rico, né? Com Cansativo. Eu acho que a política está destroçando esse país de uma forma, né? E agora colocaram o judiciário junto nesse contexto. Muito preocupante a situação, infelizmente. Aí vem a resposta, né? As pessoas que estão assistindo isso, que têm um projeto de vida corporativo, pessoal, profissional,
eles vão querer proximidade ou distância com esse ambiente. Uhum, Né? A realidade é essa. uhum. Por isso que não tem conselho para dar. Ô, Toninho, conta pra gente, como que você gostaria de ser lembrado? Como político, como gestor, como comunicador, como quem? Como pessoa. Ai, Como pessoa. Os cargos são efêmeros, passageiros, né? Nada na vida é eterno, principalmente os cargos públicos. Uhum. Assim como também as condições profissionais que momentaneamente você esteja exercendo. Eu falo muito que, profissionalmente, o dia mais importante para mim, na empresa que eu atuo, tem que ser hoje. Uhum. Eu vou ser lembrado pelo hoje. Somente vendedor, né? Não existe vendedor de ontem nem de amanhã. Não, Só verdade. hoje. Né? Vamos A área fazer comercial hoje, vive muito essa realidade. Então, eu acho que é viver o hoje. Se você falar assim, qual foi o legado dele, você, no último dia seu, você tem um legado para ser deixado. Né? Principalmente com pessoa, que eu acho que é o que fica familiarmente, que fica entre os amigos. Né? São as boas lembranças de você não ter passado essa vida em vão, né? Ter procurado escrever páginas boas, positivas. Uhum. Eu acho que é legado de pessoa. Né? Deus nos fez como pessoas, não foi como político, né? Nem como profissional. E é inegável que você vai ser eternamente o Toninho prefeito, né? Inclusive lá em casa, eu acho que eu já te falei isso, você tem uma fã que cuida e toma conta, que manda lá em casa há mais de 20 anos. A Lúcia é alucinada obrigado, com o Toninho. Ela feliz. fala do Toninho, assim, ela fica até emocionada, sabe? Eu falei, nossa, Lúcia, hoje eu passei ali pela casa, quem que tava na porta? Ah, o Toninho. Você falou que eu mandei um beijo pra ele? Obrigado. Ela é alucinada, falou que foi o melhor prefeito, Retribua, que por favor. fez por ela. Achar uma pessoa simplória, né? E ela tem total convicção que você foi o cara da Obrigado. política, da Bondade prefeitura. dela, né? Não, acho que tem. Foi mais um. Acho que tem, todo mundo constrói um pedaço dessa casa, né? Cada um com as suas habilidades. mas ninguém tem a sua visão. 87% de aprovação. Mas Deus Não conspira é? a favor. Né? Mas você faz sua parte, né? Vamos lá, Vamos Flor. para o nosso bate-bola? Rapidinho aqui, porque a gente vai precisar de terminar, né, gente? Infelizmente. É, Conta um fato marcante da vida pública. Para mim, pessoalmente, foi o dia que nós recebemos um prêmio em Brasília, das mãos do presidente, em nome do município, como a melhor merenda escolar do país. Uhum. legal. Eu lembro quando vocês ganharam. Lembro perfeitamente. Deve ter Muito bom. muito orgulho Foi disso, né? acho que foi 2006. Esse foi assim, algo marcante. Uhum. Que bacana, que bacana. Você fala isso para as pessoas, talvez não tenha tanta amplitude, né? Mas para quem recebe em nome da cidade, Exatamente. no meio de tanta Sim. notícia ruim, você Sim. lembrado pela merenda, né? Um negócio- E algo tão importante, É. né, gente? Porque, felizmente ou infelizmente, tem muitas crianças que vão para a escola Só sem para comer. ter absolutamente... A minha resposta vai na Pretensão. linha, Gladys, daquilo que eu te falei. O que você fez para a face humana da cidade. A face urbana são N, mais de 200, que eu me lembro aqui. Poderia citá-las para você. Eu acho obra, tratamento de esgoto, Verdade. que não dá voto, só dá desgaste, mas alguém tem que fazer. A minha cidade hoje tem 100% de esgoto tratado. Você pega no Brasil, importantíssimo, né? né? Nem todo mundo tem. Mas assim, a face humana eu acho que talvez ela seja mais relevante, com certeza. Ô, Toninho, conta pra gente um sonho que ainda não realizou. Assim, eu gosto muito de viajar, né? E o nosso tempo é um pouco limitado, graças a Deus a gente tem saúde para trabalhar tudo. Meu sonho é na hora que a gente fala assim, agora a gente pode dar um tempinho no trabalho, poder pegar minha mulher e fazer umas viagens. Que delícia! Porque ela também adora viajar. Que Mas a gente viaja delícia. pouco por causa do calendário, né? Eu tenho vontade de conhecer lugares bacana. que eu ainda não fui e na companhia dela vai ser melhor ainda. Com certeza. Já pode Uma programar. curiosidade pessoal. Curiosidade pessoal. Eu não sou uma pessoa muito curiosa, não. Eu, como bom virginiano, sou muito observador, momentaneamente crítico, né? Crítico até comigo mesmo, perfeccionista ao extremo, mas curiosidade eu não tenho, não, para te falar a verdade.
Vou até começar a pensar. Se eu tiver, eu te dou uma resposta, mas hoje eu não teria essa resposta pronta para te Tem que dizer. desenvolver essa habilidade da curiosidade. Eu não teria essa resposta pronta. Como que você se define como pai? O pai Toninho. Assim, uma pessoa que, como qualquer pai da minha geração, enfrentou uma fase de transição complicada, com a chegada dos nativos digitais, principalmente, porque já nascem com um número infinito de informações, e às vezes te pega de surpresa. Eu acho que todos nós passou ou está passando por um processo educativo de reavaliação de valores, a gente quebrando velhos modelos, né, do pai durão para ser um pai mais de diálogo, mais participativo. E eu gosto muito da palavra capacidade escutatória. Né? A gente tem que ter capacidade de escutar e, ao mesmo tempo, uma série de filtros, né? Filtro 1, filtro 2, filtro 3, para você absorver. No único dia, né? No único dia. Aquilo que realmente faz sentido, né? Ou para você tomar uma atitude, ou para você aconselhar. Então, eu fui me adequando. Eu acho que essa capacidade de adaptação, eu acho ela relevante na vida de todos nós, profissionalmente, e pai não é diferente, né? Não é mesmo. Mudou muito o contexto de pai, né, gente? Nossa Senhora. Mudou muito. Mudou muito. Nossa Senhora. Eu aprendo muito. Aprendo muito. Hoje eu aprendo mais do que eu ensino. Com certeza. Você ensina até uma certa idade depois, né? O caráter já vem lá de trás, né? Vai, isso mesmo. Eu falei, caráter a gente ajuda, reputação é por conta de vocês. E é verdade, a gente vai pensar é isso mesmo. Reputação que pensam de você, né? Não é problema seu. Agora o caráter a gente procura, né? Da melhor forma possível, nesse mundo maluco aí, poder contribuir. Mas eu acredito ainda, Toninho, que esses valores e princípios que a gente recebe dos nossos pais fazem toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença em todo o contexto de vida. É impressionante. Para tomar decisão, para lidar com as pessoas, né? Para seguir o nosso caminho, isso faz toda a diferença. Para se posicionar. Felizmente a gente pode dizer isso aqui nessa mesa, né? Não é uma realidade, infelizmente, nacional, mas o que ainda está segurando essa árvore de pé, que é a família, são esses conceitos e valores que a gente trouxe lá do berço, né? Eu conheço os pais de vocês todos aqui, posso falar com muita tranquilidade. Nós somos felizes. Somos um pouco ilhas, né? Em função da realidade que está aí, desse mundo muito maluco, né? Aí berço é um Tá muito negócio. desorientado. Toninho, olha para aquela câmera ali e escolhe para essa aqui. Tá. E escolhe para quem você dedica o nosso episódio de hoje. Assim, eu tenho direito a 2 opções, né? Do jeito que você quiser, tá livre. Primeiro eu vou dedicar a vocês, do Forecast. Que bom, obrigada. Eu gosto muito dessa oportunidade de conversar com pessoas empreendedoras, ainda mais mulheres. Eu fui prefeito de Araxá, tinha 8 secretários, 5 eram mulheres. E passei 8 anos sem qualquer tipo de aborrecimento. Né? Muito dedicadas, compenetradas, responsáveis. Não falo isso por falácia e nem por proselitismo, mas é porque eu acredito muito na capacidade transformadora da mulher. Esses são seres especiais. Então, eu queria dedicar a vocês, pelo sucesso do programa, pelos comentários que eu ouço e pela oportunidade que me foi dada, né? Eu sou uma pessoa feliz de estar aqui com vocês. E segundo, eu vou dedicar para minha mulher, né? Porque ela insistentemente falou assim, você não pode deixar de ir no programa, porque a Gladys me ligou, você já respondeu a Gladys, né? Então, obrigada, Rose. Obrigada, Rose. Eu queria muito que ela ter vindo comigo, mas profissionalmente ela não pôde. Então, eu queria compartilhar esse momento de alegria com ela, porque de tudo que a gente disse aqui, principalmente no setor público, né? Se eu não tivesse uma âncora do meu lado para entender, talvez eu não teria dito a metade das coisas que eu disse aqui. Com certeza. Que bacana. E muito continua bom. linda do mesmo jeito, né? Parece uma adolescente. Linda demais. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Tomara que você tenha curtido, né? Rose, obrigada por ter insistido. João, estão com saudade, volta aqui. Pode voltar. E as portas estão abertas. Muito obrigado, parabéns, viu? Repetir. Fiquei muito feliz, parabéns pela iniciativa aí. Obrigada. Saber que a minha cidade tem mulheres tão bacanas como vocês. A gente está tentando fazer, né? Essa diferença. Né? Eu sempre falo isso. Para não reclamar, a gente está tentando fazer alguma coisa que possa fazer diferença na cidade e na região também, e trazer pessoas que precisam de ser ouvidas.
né? Não tenho dúvida Então é nenhuma. o que nós estamos tentando fazer, né, meninas? Isso mesmo. Vamos fazer 2 anos agora. Parabéns. Ó, Inclusive, novembro, né? aceitamos sugestões, viu? Que Deus abençoe essa jornada aí. Pois É, de Não, pessoas, de temas. Ah, que bacana. É, Vou aceitamos, Sim. são ficar com o muito radar ligado aí. Por bem-vindos. favor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores Evento Turismo, Mabel Saeg Estética e Bem-Estar, Soma Engenharia, Desafio Empreendedor e Grupo Chico. Evento Turismo, doutora Bianca Calil, Audio Center, Carlos Alberto Bragueto, assessor de investimento, Blue 3 Investimentos. Ei, falou direitinho agora. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.